Oi, pessoal. Hoje eu quero tentar ajudar vocês a entender ou reforçar a informação de como que o corpo faz para regular a glicose no sangue, o açúcar no sangue, mais popularmente falando, né? Mas antes disso, eu tenho um pedido para fazer. Vocês estão acostumados a me ver em tela cheia verticalmente, né, com o celular em pé. O meu pedido é que vocês ativem a rotação de tela e virem ele de lado. Aí vai ficar na proporção correta, vai ter uma melhor visualização desse gráfico que eu fiz para poder explicar essa situação, que vai ficar muito mais fácil para entender olhando para ele, tá? Primeiro lugar, eu tenho que explicar para vocês a que se refere essa questão toda aqui, né? Então nós temos uma variação de referência populacional de que a concentração de glicose sanguínea vai de 80 a 99 miligramas por decilitro de sangue. Então por isso essa variação aqui. É bom lembrar que cada indivíduo vai ter sua faixa de normalidade. O que isso quer dizer? Algumas pessoas vão, durante o dia, ter uma variação entre 80 e 90, outros de 90 a 99, outros de 85 a 95 e por aí vai. Neste indivíduo fictício, eu fiz uma variação normal dele, se alimentando corretamente durante o dia, de 85 a 95 miligramas por decilitro. Então a gente vai ver dentro dessa condição dele como que o corpo faz a regulação para ele, tá? Para esse indivíduo aqui. Então vamos começar com a situação hipotética aqui, de que ele passou a noite em jejum, né? Foi jantar, jantou e foi dormir, tudo certo. Então logo de manhã cedo, aqui embaixo seria uma linha do tempo. Eu não coloquei 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque não é o momento de discutir isso. Mas saibam que aqui é no decorrer do tempo, no decorrer do dia, para a gente entender essa variação. Então, aqui no início, ele estava em jejum, aí se alimentou de manhã cedo. O que ocorreu com a glicose dele? Ela sobe, certo? Ela sobe. Vejam que ultrapassou o limite normal. Isso pode acontecer? Pode, porque tu se alimentou, a gente vai ter uma hiperglicemia fisiológica, que é onde seu corpo processou o alimento. Consequentemente, você teve muita glicose sendo liberada. Então aqui nós temos a primeira situação. Ele saiu do jejum, se alimentou e passou da faixa de normalidade dele, né? O que ocorre agora? Nessa situação aqui, o corpo reconhece isso e começa a liberar insulina. Quem que é a insulina? A insulina é super conhecida. Então, a insulina é aquele hormônio que vai facilitar a entrada de glicose nas células. Então, quando eu tenho muita glicose circulante, nosso corpo reconhece isso e ordena, vamos lá, a produção e liberação de insulina. Essa insulina, enquanto circula, ela vai facilitar a entrada de glicose nas células. Consequentemente, nós temos um retorno à faixa de normalidade e, né, segue ali dentro do nosso padrão aqui definido. Essa é a situação 1, tá? Vamos lá com outra situação agora. Quando você então se alimentou, agora a gente vai vir aqui de novo para o canto. Então você se alimentou e vai passar um tempo em jejum novamente. O que vai acontecer? Então, se eu não me alimento, eu preciso manter a minha glicose, né, para todos os funcionamentos que nós temos no corpo. Me alimentei, a tendência é que com a utilização dessa glicose, ela vá abaixando, né? Então veja, passei um tempo sem me alimentar, o que aconteceu aqui? Minha curva ela foi para baixo do meu mínimo fisiológico, né? Do que meu corpo entende que é bom para que eu funcione. Quem é que entra em cena aqui agora? Esse cara aqui, ó, o glucagon. O glucagon ele não é muito falado não, mas ele é tão importante contra a insulina e tem o efeito exatamente oposto. Quando a glicose cai, enquanto lá na insulina eu tenho uma ordem de bora, vamos recolher essa glicose do sangue, o glucagon faz o contrário.
Quando o glucagon está circulante, ele diz lá para as células, ó, galera, vamos liberar a glicose aí para a corrente sanguínea que nossos níveis estão baixos, nós precisamos funcionar. Tá? Então, caiu, você vai ter uma hipoglicemia fisiológica, ainda não é a patológica. Por que a gente diz fisiológica? Porque você não vai ter doença, problema nenhum com isso. Isso ocorre na variação. Então, quando você está com uma hipoglicemia fisiológica, o glucagon entra em cena e faz com que as células liberem aquela glicose que estava armazenada nelas. Como que estava armazenado? Então, nós temos moléculas específicas de armazenamento de glicose, tá? Por exemplo, o glicogênio, mas só a título de conhecimento, não vamos entrar nesse mérito agora. Então, o glucagon faz com que as células liberem a insulina para a corrente sanguínea e o que nós vamos ter? Um retorno à normalidade dessa glicemia. Tá? Então, basicamente, durante o dia, o que vem ocorrer numa pessoa normal? Vamos lá. Quando eu falo normal, gente, é uma pessoa que não tem nenhum distúrbio metabólico, ok? Então, se você for observar, durante o dia, nos períodos em que tu te alimenta e não se alimenta, nós vamos ter uma variação nos níveis de glicose, tá? O que é perfeitamente normal e esperado, porque o nosso corpo tem essa capacidade de regulação. Então, o que nós temos durante um dia é esse gráfico, essa curva da glicose, subindo e descendo. E para cada pico, nós vamos ter a insulina ou o glucagon atuando para manter o teu corpo com a quantidade ideal e exata de glicose circulante. Quem é que foge deste quadro? Fogem deste quadro pessoas com doenças metabólicas, principalmente diabéticos, pessoas com resistência à insulina, tá? Que essa regulação ela não está muito boa, né? Por N motivos. E a gente vai trabalhar isso em outra aula, tá? Eu quero saber se vocês entenderam. Se vocês entenderam, dá um ok aqui embaixo. Se não entendeu, pode falar, pode mandar um direct. A próxima aula depois dessa aqui, que eu quero falar com vocês, é justamente sobre a resistência à insulina. Mas para entender resistência à insulina, primeiro a gente precisa entender essa regulação normal da glicose, tá? Obrigado por ficar comigo até agora. Gostou? Compartilhe com um colega que precisa saber. Comenta, curte, salva, se você for aluno ou até um profissional que gostou disso, já ajuda bastante na divulgação, tá bom? Muito obrigado por ficar comigo até agora e até a próxima!